Eu sou o professor Fernando José Costa Carneiro, professor do curso de licenciatura em Química da UAB. E hoje nós vamos começar a nossa aula sobre introdução à química orgânica da disciplina de Química Orgânica Básica. Os tópicos que serão abordados nessa aula serão o histórico da química orgânica, onde nós iremos falar um pouco sobre a evolução da química orgânica, como que ela se tornou ciência, os fatos mais importantes. A importância da química orgânica, onde que a gente encontra a química orgânica na nossa vida, o que ela é importante para nós. E um pouco sobre a formação dos compostos orgânicos, como esses compostos são formados, de onde que eles vêm, que servem. Primeira coisa, eu queria chamar a atenção de vocês sobre esse desenho que tem aqui, esta figura. O que nós podemos observar aqui? Nós vemos aqui os 5 reinos animais, né? Reino Animalia, Plantae, Protista, Toctista, Fungi e Bactéria. E no centro a gente vê uns reagentes, né, umas vidrarias. O que significa isso? O que vocês imaginam que significa esse desenho? Primeira coisa, todos esses reinos em comum, eles têm o quê? Compostos orgânicos. Então, esses compostos orgânicos, eles são responsáveis pela vida. Essa é a grande importância da química orgânica. E esses compostos podem ser extraídos. E deles podem ser feitos produtos como remédios, no caso de vacinas, veneno de cobra, podem ser tirados também remédios de plantas, de fungos. Então a gente vai tentar mostrar para vocês nessa disciplina a importância que a química orgânica tem para a nossa vida. Vamos ver um pouquinho do histórico. Bom, a química orgânica, como eu já havia falado, é responsável pela origem da vida. Sem a química orgânica não haveria vida, porque a ciência, a química, se divide em química orgânica e inorgânica. A inorgânica se estudaria a parte da matéria que não tem vida, os minerais, o solo, os metais. E a química orgânica estudaria os compostos que são vivos. Compostos vivos, eles todos são formados por química orgânica. Um dos primeiros usos da química orgânica foi pelo homem pré-histórico através do fogo. Então, o homem usava essa reação orgânica, que é a queima da madeira, que forma uma reação de combustão, liberando CO2 e água, para poder cozer seus alimentos. Os gregos também usavam alguns compostos para o tingimento de suas roupas. Os fenícios usavam violeta real, que era isolado de um molusco, também para esse mesmo fim, para tingimento de roupas. E na Bíblia já havia o relato da fermentação da uva. Bom, a química orgânica como ciência é relativamente nova. Ela começou por volta do século XIX. Em 1780, os compostos orgânicos eram aqueles exclusivamente isolados de organismos vivos. Eles não conseguiam imaginar um composto orgânico que não fosse isolado de organismo vivo, ou que pudesse ser sintetizado em laboratório. Naquela época, achava-se que para ser composto orgânico tinha que ser extraído de um composto vivo, de um organismo vivo. Bom, já os inorgânicos eram aqueles que provinham de fontes não vivas. Então, se eu pego uma planta e isolo um composto, aquele composto, naquela época, era considerado composto orgânico. Se eu pego uma pedra ou um mineral e isolo algum composto dali, era um composto inorgânico. Essa era a diferenciação que eles faziam nessa época. Com isso, surgiu a teoria do vitalismo. O que era essa teoria do vitalismo? Essa teoria do vitalismo foi feita por Berzélio, né? O que ele dizia? Que nos organismos vivos há uma força especial indispensável à síntese de compostos orgânicos. Então, qual era a grande chave dessa teoria? Era que se eu sou um organismo vivo, eu consigo produzir um composto orgânico. Se por acaso eu não vou conseguir produzir um composto orgânico fora de um organismo vivo. Quer dizer, eu não conseguiria fazer ele, por exemplo, em laboratório. Porque em laboratório eu não teria a tal da força vital. Só conseguiria formar o composto vivo, na verdade, isolar o composto vivo. O homem não seria capaz de produzir um composto orgânico, porque para isso ele teria que ter a força vital. Em 1816, Michel Chevreul encontrou que o sabão preparado pela reação de um álcool com sebo podia separar-se em vários compostos orgânicos puros. Então o que a gente tem aqui? Ele pegou um composto orgânico, no caso a graxa, né, o óleo animal, a gordura, e fez uma reação com hidróxido de sódio. E aí ele preparou o sabão e isolou a glicerina. Então
Ele conseguiu fazer isso fora do organismo vivo. E a glicerina é um composto orgânico. Então, já começou a balançar um pouco essa questão da teoria da força vital. Em 1828, Friedrich Wöhler sintetizou a ureia, que também é um composto orgânico provindo do cianato de amônia, dando fim à teoria da força vital. Então, o que ele fez? Ele pegou o cianato de amônia, que é um composto inorgânico, aqueceu e formou a ureia. Se a gente observar, qual a diferença da ureia para o cianato de amônia? É apenas a posição dos grupos. Olha só, aqui é NH4 mais OCN. Aqui não é mais NH4. São NH2, duas de NH2, quer dizer, os hidrogênios daqui saíram para cá. Então ficou NH4, continuou o CO e NH2. Então, simplesmente, através dessa reação, houve um rearranjo da molécula e uma coisa que era inorgânica se transformou em orgânica. Berthelot, ele sintetizou muitos compostos orgânicos em laboratório e aí enterrou de forma definitiva essa questão da teoria da força vital. Então aí começou-se a ver que para se produzir um composto orgânico não necessariamente precisaria ter um organismo vivo. Poderia se produzir compostos orgânicos em laboratórios, in vitro. Em 74, Lavoisier confirmou que a maioria dos compostos orgânicos é constituída de carbono, hidrogênio e oxigênio. Então, isso aqui foi um grande avanço, porque como que iria se diferenciar orgânico de inorgânico? Se a teoria da força vital, que era o que faria essa diferença, cair por água abaixo. Então, pelos estudos de Lavoisier, viu-se que os compostos orgânicos tinham basicamente esses três átomos, carbono, hidrogênio e oxigênio. Poderiam ter outros, nitrogênio e enxofre, mas em menor quantidade. Entre 1858 e 61, três pesquisadores, Kekulé, Cooper e Butlerov, propuseram a teoria estrutural da química orgânica. Essa teoria foi que realmente começou a elucidar a estrutura dos compostos, como os compostos eram formados. A química orgânica passou agora a ser a química dos compostos de carbono. Então, para ser orgânico, tem que ter o carbono. Se não tiver o carbono, aquele composto, ele não é considerado orgânico. Eu posso ter carbono em compostos inorgânicos, mas eu não posso ter um composto orgânico que não tenha carbono. Pode-se sintetizar compostos orgânicos partindo-se de inorgânicos, como carbonatos e cianetos. Então a gente vê que para eu sintetizar um orgânico de um inorgânico, eu tenho que ter carbono, ou num carbonato ou num cianeto. Fora desses, eu não consigo produzir um composto orgânico. Os compostos de carbono são extremamente numerosos e as respectivas moléculas podem atingir grandes dimensões e extraordinária complexidade. Então a gente observa aqui vários compostos que têm inúmeros átomos de carbono e formam inúmeras moléculas totalmente diferentes em forma de bola, né? E nós temos aqui como, por exemplo, a aspirina, que nós temos um anel aromático e cadeias alifáticas. Temos aqui o LSD, né, que é um ácido, que nós temos tanto anéis aromáticos quanto anéis alifáticos juntos e cadeias abertas. Então a gente tem as mais diversas formas e mais diversa complexidade. E aqui uma molécula aqui do nosso DNA que também é formada por compostos orgânicos. Aqui alguns produtos naturais produzidos por organismos vivos. Só o mentol, que dá aquele cheiro de menta, X-jordano, quinina, que é encontrada em alguns crustáceos, as bases do DNA, né, uracila, as bases pirimidínicas, né, uracila e pirimidina, alguns hormônios também são produtos naturais, também são produzidos por organismos vivos, os carboidratos, né, os açúcares, os aminoácidos que formam as proteínas. Bom, basicamente, qual é a diferença que nós temos entre compostos orgânicos e inorgânicos? Primeira composição, os orgânicos, carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. O número de compostos, que os orgânicos são infindáveis. Os inorgânicos já são limitados. A frequência do fenômeno de isomeria e polimeria, quer dizer, nós temos muitos compostos com a mesma fórmula molecular, que é isômero, e muitos compostos que são polímeros, que são unidades repetitivas de carbonos. A natureza dos compostos, né? A maioria é isolada de compostos de seres vivos, de organismos vivos, e os inorgânicos não. Né?
O ponto de fusão e ebulição, que nos orgânicos é mais baixo que nos inorgânicos. Condutividade elétrica, geralmente os orgânicos não conduzem corrente elétrica e os inorgânicos conduzem. Solubilidade, os compostos orgânicos, a sua grande maioria, são apolares, são solúveis em compostos de baixa polaridade. Já os compostos inorgânicos são polares, solúveis em compostos de polaridade mais alta. Resistência ao aquecimento sem decomposição. Os compostos orgânicos se decompõem facilmente, os inorgânicos não. E a inflamabilidade. Geralmente os compostos orgânicos são mais inflamáveis, como a gasolina, do que os compostos inorgânicos. Importância. Bom, onde que nós temos a importância da química orgânica? A química orgânica é a química dos corantes, né? Então as pinturas rupestres, né, feitas por corantes orgânicos, dos produtos farmacêuticos, né, como remédio, papel, da tinta, verniz, plástico, gasolina, borracha, produtos que nos alimentamos, vestiário, tudo isso é química orgânica. Ela é fundamental para a farmácia, para a biologia e para a medicina. Então, olha só, quantos peixes de mais variadas cores, tudo isso química orgânica. Na medicina, nós temos aqui o Viagra, né, Tamiflu para gripe, um antibiótico, nós temos aqui o cheiro do abacaxi com os flavorizantes, né, cheiro de carne assada, aqui o gosto de caramelo, tudo são compostos orgânicos. Outros produtos, né, que são derivados do petróleo, benzena, piridina, fenol, anilina, tiofeno, os polímeros, né, estireno, cloreto de vinila, alguns corantes, né, como o indigo. Excluída a água, os organismos vivos são formados principalmente por compostos orgânicos. Os processos biológicos são uma questão de química orgânica. Então, nós temos nossa vida, nós temos aí a química orgânica atuando diretamente. Formação dos compostos orgânicos. Os átomos podem ligar-se uns aos outros numa extensão sem par entre átomos de qualquer elemento. Então, o carbono pode se ligar a vários outros átomos e pode se ligar com ele mesmo. Mas por que o carbono é tão especial, né? Os átomos de carbono podem formar cadeias com milhares de átomos ou anéis de qualquer tamanho. Tanto as cadeias como os anéis se podem ramificar e ligar-se uns aos outros. Os átomos de carbono também vão se ligar com halogênios, oxigênio, enxofre, ferro, fósforo, magnésio. E por que o carbono é tão especial? Porque, olha só, ele se situa no centro da tabela periódica, na família 4A. Então, ele tanto pode se ligar com átomos de polaridade menor, com átomos dos metais, quanto ele pode se ligar com átomos mais polares, que são os átomos nitrogênio, oxigênio, flúor. E aqui nós temos o ferro, né, que é o nosso sangue, a hemoglobina, e aí é esse ferro que dá cor vermelha ao sangue. Mas quem segura esse ferro é este composto orgânico aqui. Bom, a química orgânica ela se divide em uma grande variedade de ramos especializados. A análise orgânica serve para a detecção dos produtos naturais, para saber quais os produtos que estão presentes em alguma matriz vegetal ou animal. A síntese, eu tento formar, né, algum composto, sintetizar algum composto, imitar a natureza produzindo algum composto. Os mecanismos que permitem eu saber como esses compostos são formados. Bom, aqui são as referências, onde nós temos alguns livros de química orgânica, como Alinger, Solomon, Volhart, né, que são os principais, e aqui alguma bibliografia complementar. Bom, e agora vamos deixar uma mensagem aqui, né? O encontro de duas pessoas é como o contato de duas substâncias químicas. Se tem reação, ambas se transformam. Carl Jung. Então, vamos nos transformar em pessoas melhores, vamos ajudar a transformar o mundo num lugar melhor para viver. Bom estudo a todos.